Boa noite, campuseiros! Voltando aqui com mais uma palestra, agora do nosso querido professor Vicente Neto. Ele vai falar sobre criação de PCI com Autodesk Eagle. Boa noite, professor Vicente, tudo bom? Espero que esteja tudo certo aí. Seja muito bem-vindo a Campus Party, o palco é de você, uma ótima palestra. Obrigado, Alan. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Então, aqui eu vou compartilhar, eu vou trazer essa mini palestra, né? Porque, no caso, aqui nós estamos com pouco tempo, né? Mas essa, a princípio, era para ser um workshop aqui na CP Amazônia, né? Então, iam ser 4 horas de conteúdo, mas eu vou trazer para vocês aqui o que a gente tiver, o que dá para a gente fazer. Então, aqui nosso conteúdo aqui de criação de PCI, né? Então, deixa eu me apresentar para vocês aqui. Meu nome é Vicente Neto, né? Então, o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui para vocês sobre criação de PCI, eu vou passar algumas coisas, tá? E também vou mostrar para vocês, ao mesmo tempo, né, como fazer, eu vou te dar algumas dicas de como fazer essa criação de PCI usando o Autodesk Eagle, né? Então, para iniciar, só um pouquinho sobre mim, coisa rápida, né? Eu tenho formação em engenharia de computação, tá? Também tenho uma especialização em internet das coisas, né? Então já tivemos também algumas palestras sobre IoT aqui pela campus, né? Então atualmente eu sou diretor de tecnologia aqui no Fab Lab Manaus, que é onde eu estou aqui agora, né? Eu também sou autor do canal Eletrônica Maker, né? É um canal que tá um tempinho parado, mas tem um tempo, mas estou arranjando tempo aí para voltar com os vídeos, logo vou deixar tudo atualizado. E também sou robista e projetista, né, de circuitos eletrônicos, né, e tudo isso eu trabalho com ênfase na plataforma Arduino, tá certo? Então, sobre a ferramenta que a gente vai tratar hoje, né, que é o Eagle, né, então aqui, Eagle, ele tem essa sigla, né, eu não vou ler, então, porque eu não vou passar vergonha aqui falando em inglês, tá? Mas, a princípio, o Eagle ele teve seu início em 1988, tá? Pela empresa alemã Cadsoft Computer. E, depois de todo esse procedimento, até 2016, ela passou por algumas transações e ela foi adquirida pela Autodesk em 2016, né? Então, aqui a gente tem o ícone, né, de como era o Eagle, né, antigamente, e hoje como ele está, certo? Então aqui eu vou abrir agora o Eagle, né, e eu vou mostrar para vocês onde que vocês podem fazer o download, tá certo? Só um segundinho. Eu já compartilho a minha tela com vocês. Então, aqui que eu tenho, aqui é onde vocês podem fazer o download, tá, do Eagle, tá bom? É um site, só fazerem pesquisar na internet sobre, colocar Eagle CAD que você vai encontrar, e aqui você pode fazer o download, tá? Você pode ter um overview do que é a ferramenta e tudo mais, fazer o download gratuito, tá? Mas você também tem a opção de fazer a compra do programa, tá? Mas isso fica a teu critério, tá? O Eagle é feito para todo mundo que quiser aprender um pouco mais sobre circuitos elétricos, né? E além disso, você pode criar de forma bem simples o placa de circuito impresso. Ele é bem intuitivo,
um quesito, assim, dos termos, né, dos termos técnicos. Então, se você tiver um pouquinho, assim, de, pelo menos o conhecimento básico sobre circuitos elétricos, um pouquinho de eletrônica, conhecer um pouquinho mais, fazer leitura de circuitos, então você pode se dar muito bem com ele, tá certo? Então, aqui, vou abrir o aplicativo aqui agora para vocês, tá? E conforme eu for fazendo a abertura do aplicativo, for fazendo aqui, mexendo a ferramenta, né? Eu vou soltando algumas dicas aqui para vocês, certo? Então, um segundinho. Então, aqui a gente tem a janela da ferramenta Eagle, tá? Eu estou usando a versão 9.4.2, mas já tem uma versão bem atualizada, que é a versão 9.6.2. Eu costumo muito fazer os downloads assim, atualizando sempre, né? Eu espero estar um pouquinho mais adiantado para depois fazer essas atualizações. Então, para qualquer ferramenta da Autodesk, você cria um cadastro. Esse cadastro ele é gratuito, tá certo? Então, o que você pode fazer? Esse cadastro, quando você faz, ele é único. Então, para qualquer ferramenta que você for usar da Autodesk, vai ser a mesma conta. Aqui para o Eagle é a mesma coisa, tá certo? Então, quando você conectar a primeira vez, se você estiver conectado na internet, ele vai pedir o seu e-mail, né, e sua senha de cadastro, tá certo? O mais legal dessa versão do Eagle é o seguinte, aqui nessa página Home, ele te dá várias informações sobre a Autodesk e o mais legal, ele também te dá algumas informações sobre as atualizações e também sobre alguns truques e das ferramentas, né, do que você pode usar, tá certo? Então, vamos lá, rapidão. Deixa só eu verificar uma coisinha aqui, certo? Então, o Eagle, né? Eu não sei se vocês estão enxergando o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Só um segundinho, rapidão. Prontinho. Então, aqui na ferramenta, como que se faz o uso da ferramenta? Né? Então, aqui a gente tem algumas informações sobre bibliotecas, sobre regras de design, sobre ULPs, script, projetos. Quando você faz o download, aqui ele já cria uma pasta de projetos por padrão. Então, você pode salvar todos os seus projetos aqui dentro. Então, aqui eu tenho alguns que eu já trabalhei, tá certo? E ele também te dá exemplos de projetos que você pode utilizar, tá certo? Então, aqui, vamos criar um arquivo bem simples, tá? Para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem, o que a gente pode fazer? Pode clicar aqui em File, né? Então, posso abrir um projeto que eu já tenho, né? Ou criar um novo arquivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um esquemático. Então, isso aqui que nós temos aqui, isso aqui vamos ter a nossa folha de circuitos, tá certo? Então, aqui nós temos nossa barra de ferramentas, né? Aquelas ferramentas padrões de qualquer programa que você abre, né? Você vai abrir, ele vai te dar essas opções. Tá certo? Aqui a gente vê que são muitas ferramentas, então com o tempo que a gente tem não vai dar para ver tudo. Então, mas pelo menos o básico temos como ter uma noção. Então, umas coisas que a gente pode fazer, as ferramentas que a gente vai mais utilizar, no caso, são as bibliotecas,
certo? Que a gente tem por padrão no Eagle. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente pode procurar aqui na opção Add Part, ou essas informações que ele te passa, que aparece aqui no balãozinho, você pode digitar aqui nessa barra em cima. Essa barrinha branca aqui de texto, você pode digitar. Então, por exemplo, se eu digitar Add, que é de adicionar, ele vai abrir a biblioteca do Eagle. Uma grande vantagem do Eagle, que eu acho sensacional, é porque ele já vem com uma biblioteca extremamente grande, assim, bem extensa, uma quantidade de circuitos prontos, né, de componentes prontos que a gente já pode utilizar. Claro, não estão todos que existem aí, mas uma gama bem grande aqui nós temos. Toda vez que você for abrir o Eagle pela primeira vez, o que vai acontecer? Ele vai demorar um pouquinho, né, para poder carregar toda a biblioteca, tá certo? Então, aqui ele abriu, né, a biblioteca toda, né? Então, o que a gente tem aqui? Vamos construir. Como eu trabalho muito com módulos para Arduino, então o que eu faço? Ao invés de ficar montando circuitos toda vez na protoboard, então normalmente eu já crio um módulo para me ajudar, entendeu? E eu faço a criação dessa placa. Pode ser um circuito simples, pode ser que não, mas vamos, por exemplo, quando eu vou dar aula aqui no FabLab, a gente precisa fazer muita montagem com LEDs, né? Para quem já sabe, montagem com LEDs, assim, numa protoboard é teoricamente simples, né? Para quem já tem um conhecimento, já tem algumas técnicas, né? Mas, ao invés de ficar montando todas as vezes, assim, todas as aulas, até a gente perde um pouquinho de tempo. Então, o que a gente pode criar? Um módulo pronto só para fazer as ligações via cabo. Então, por exemplo, aqui, como é que a gente faz as pesquisas dos componentes? Então, essas pesquisas de componentes que a gente tem aqui, e agora? Onde é que está? Onde é que eu encontro o meu LED? Então, cada ponto desse aqui é uma biblioteca, é um pacote com componentes. Por exemplo, aqui esse é 19 int 4000, tudo isso são pacotes, tá? Com componentes diferentes. Por exemplo, da família CMOS aqui que nós temos, né, dispositivos lógicos CMOS, da família 4000, da série 4000. Então, todos aqui vão da série 4000 que vem instalado no Eagle vai estar por aqui, né? Vai ter todos? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu nunca parei para olhar todos, mas acredito que tem uma gama bem grande. Por exemplo, aqui uma porta inversora, então temos dois modelos, né? Ele te mostra duas versões, ele te mostra a versão em SMD e algumas desses componentes já vêm com um pacote em 3D, para você ter uma noção do que é, e o modelo PTH, né? E por aí vai. Então, por exemplo, vamos fazer uma criação de uma PCI rápida aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer pesquisa de LED, mas como eu faço essa pesquisa de LEDs que eu vou precisar? Basta digitar LED? Pode ser, às vezes funciona, às vezes não, mas, por exemplo, coloquei LED, ele apareceu tudo relacionado a LED que tem na biblioteca, mas eu quero aquele LED bem simples, né? Então, por exemplo, vamos pesquisar LED, apareceu aqui embaixo uma biblioteca chamada LED, mas o LED que eu quero é de 5 milímetros, então eu posso fazer o seguinte, aqui no Eagle, ele faz pesquisa de acordo com o texto que você coloca, a descrição dos textos. Então, fazendo uma pesquisa, a gente pode utilizar asterístico, por exemplo. Eu não sei o nome, como está escrito exatamente, então eu posso colocar minha palavra entre asterístico e fazer a busca, para ficar de uma forma mais simples, né? Então, e filtrar essa minha busca. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas bibliotecas aqui da Fruit e a LED mesmo, procurando LED 5 milímetros, certo? Então, aqui eles me mostram como é o layout dele, né, na BRD e como é a leitura dele no esquema elétrico, tá? E aqui ele também te dá um modelo 3D, tá certo? Eu venho aqui, seleciono, dou um OK. E aqui, ó, eu tenho todos esses passos aqui para eu usar, né? Eu tenho o meu marco zero, bem aqui nessa cruzinha, para indicar o meu ponto, tá certo? Então, por exemplo, se eu for fazer, eu posso usar, sei lá, vou fazer um módulo
com 3 LEDs, né? Cada vez que você seleciona um componente, você pode perceber que você não usa só ele uma vez. Então, você pode ir clicando várias vezes e adicionando várias vezes, quantas vezes for possível, né? E ele vai mudando aqui. Ó. Cada vez que você adiciona, ele começa a fazer uma contagem. Por exemplo, LED 1, LED 2, LED 3 e por aí vai. Tá certo? E como é que eu cancelo? Bom, eu tenho duas formas. Eu posso clicar nesse botão Stop, aqui em cima na minha ferramenta, ou eu posso simplesmente dar um ESC no teclado, né? Ele vai voltar lá para a biblioteca, né, para o campo de pesquisa de biblioteca. E o que você pode fazer? Você pode fechar se você já tiver todos os seus componentes, ou se não, você pode fazer outra busca. Por exemplo, para o LED funcionar, né, para quem já conhece, vai precisar de resistores, né? Não que necessariamente ele precise de um resistor para funcionar, mas para criar um módulo e criar uma segurança, né, no circuito dele, a gente precisa de um resistor. Então, resistores aqui, para quem conhece mais de componentes, sabe que não existe só um tipo de resistor, né? Existem vários modelos, né, e tamanhos. O que a gente normalmente usa, aqui no Eagle, ele está nessa biblioteca RCL, né? Aí aqui nós temos 3. A gente tem esse resistor, mas com símbolo europeu, e resistor americano, resistor com símbolo americano. Mas qual é a diferença? É justamente esse carinha aqui, ó, essa é a diferença. Esse aqui é o modelo americano. O modelo europeu, ele deixa o LED, o resistor quadradinho, né? Então aí vai do seu gosto, né? Tem gente que gosta de usar esse resistor aqui, tem gente que não. Eu particularmente prefiro usar esse daqui mesmo, o modelo americano. Tá, mas de qual resistor eu vou saber? Então é o seguinte, como é que eu vou saber? Bem aqui embaixo, quando você seleciona, você vai ter algumas informações sobre o resistor, o tipo, né? Aqui a grade, o quanto ele toma desse grid aqui no programa, que é de 7,5 milímetros. O pacote em 3D, ele te dá essas versões, tá certo? Esse modelo aqui, esse 0204, é o resistor, o que é o CR25, né, que é de 1/4 de potência, que é o mais comum que a gente usa. Então, aqui a gente seleciona ele, né? E uma dica muito legal é que vocês usem um mouse. Assim, eu sou muito ruim usando a ferramenta mousepad. Então, eu prefiro usar o mouse aqui porque eu tenho uma liberdade maior de trabalhar. Essa é uma dica muito importante. E outra dica bem legal é que quando você seleciona um componente, você pode ir girando o componente apertando o botão direito. Então, aqui, ó, você escolhe a posição que você quer, o ângulo, né? E, por exemplo, aí aqui ele já vai alinhando, ó. O legal disso aqui no circuito, ele vai alinhando já as coisas. Certo? Então, daquela mesma forma, temos 3 LEDs e vamos colocar 3 resistores para cada um. Certo? Belezinha. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, como é que eu faço a interligação desses caras? Então, aqui, ó, uma coisa bem simples. Aqui no nosso lado esquerdo, aqui, a gente tem essa função NET, que é dos cabos, da fiação. Então, você deixa essa função selecionada, e quando você passar o cursor em cima na ponta de um dos componentes, ele vai ficar verdinho. Então, você clica e só vai puxando para onde você conecta, tá certo? Basta fazer usar essa ferramenta e fazer os cliques. Sempre que você selecionar, ele vai ativar essa função, ó, que é para você ter esse espaço aqui e não perder, tá certo? Ele teve muita melhoria nesse quesito. Por exemplo, eu já tive casos que durante o desenho eu não conectei um componente no outro. E foi uma coisa milimétrica que você tinha que abrir todo, estava uma coisa bem quase encostada, mas ele não estava conectado. Então, a placa já tinha sido feita e por fim das contas, tive que refazer a placa todinha, tá certo? Uma outra dica muito importante, que até mesmo para quem vai ler seu circuito elétrico, é você colocar os nomes dos resistores e os valores. Isso é muito importante. Então, a gente tem essas duas ferramentas. Uma para colocar nome e outra para colocar resistor.
colocar valores. Então, aqui a gente tem duas opções. Aqui é o name, onde tem um R2, e bem embaixo a gente tem esse 10K aqui, que é o value. Então, você seleciona, você clica em cima do componente que você quer e vai estar aqui a opção, né, e você pode colocar o valor. Por exemplo, vou colocar 220 ohms, né, mas como não dá para colocar ohms, né, então a gente coloca o R, né, que é só para indicar. E aqui ele repete essa opção. Né? Posso fazer de um para o outro também, mas eu também tenho essa opção aqui do lado do value. Ele vai te dar ele vai te dar algumas opções, aqui no meu caso, como já tinha. Então, ou seleciono aqui, ó, 220, e eu apenas vou clicando uma em cima da outra. Ele vai replicando esse valor, tá certo? Bom, a gente precisa aterrar nosso circuito também, certo? Então, como é que a gente faz para aterrar nosso circuito e criar uma conexão para ligar o Arduino aqui? Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente volta na nossa biblioteca, a gente pode digitar aqui Edge, procurar uma opção de pinos, né? Então, o que a gente pode procurar aqui? Como eu já trabalhei bastante tempo com Eagle, né? Então, algumas eu já vou decorando assim porque eu já usei bastante, né? Ou, como não pegou, posso apenas colocar entre parênteses, fazer a busca do componente que eu quero, né? Então, aqui vai aparecer alguns, por exemplo, esse pinhead, né, que é o pin header, né? E aqui ele vai aparecendo, ó, de 1, que é de 3, de 6, de 8, mas só tem desses? Não, tem vários aqui que você pode escolher, né, que é uma gama bem grande, como eu falei para vocês. Então, a gente vai usar um com 4, tá? Rapidão. E fazer a ligação aqui, certo? Vou dar um ESC. E fazer as conexões. Esse carinha aqui, essa outra e essa outra aqui. Ah, mas por que está sobrando uma? Essa daqui vai ser a conexão do GND, né? Que no Arduino a gente também tem que fazer esse aterramento. Então, a gente tem que colocar o GND. E como é que eu faço o GND? Mesma coisa, você pode ir pesquisar, né, na sua biblioteca e procurar o GND. Aqui ele te dá dois modelos, né? Eu mais uso esse daqui com um tracinho. Dou um clique aqui, né? Então, esses daqui, eles precisam ser aterrados também, então basta fazer só um, né? O GND é o circuito em comum do nosso circuito. A gente não precisa colocar de um por um, a não ser que você queira, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, né? Faz uma ligação, pá, e basicamente o nosso circuito está montado. Esse circuito é um circuito bem simples. E como é que eu faço para ligar na PCB? Na PCB, aqui em cima, a gente tem aqui a função SSH-BRD, que é gerar uma placa. Então, ele vai pedir para você criar um arquivo, né, que ele diz que não tem. Então, quando você clicar, você vai ter o seu espaço todo, né, de montar o seu layout. Uma boa dica para você que vai montar layout é você tirar assim, bastante tempo para fazer. A não ser que você tenha bastante habilidade para fazer isso. Mas questões assim, de estética, né, que uma placa tem que ser bonita. Então, tem que ser bonita e tem que estar bem organizada com a questão dos componentes. Né? Às vezes não basta só colocar aqui, né? Que às vezes pode ser que se for para um cliente, principalmente, né? Então, você pode ir clicando, né, nos componentes. E a mesma forma, quando você seleciona um, você pode ir girando. Ó. Essas linhas amarelas que vão aparecendo, elas são relacionadas às conexões. Se tiver conectado tudo direitinho, então a placa vai estar funcionando certo, né? Não vai dar nenhum problema. Tá bom? Então, só virar aqui. Então, beleza. Deixa eu só girar aqui, tá. Então, aqui as conexões, como é que tem que ser feitas? Tem que ser feitas através das trilhas.
tá? Então, essas trilhas aqui, você seleciona essa root wide, né? Vai escolher uma camada. Em placas simples, existem duas camadas, que é a top e a bottom. A camada top é a camada de cima da placa e a camada bottom é a parte de baixo, tá bom? Então, você escolhe a espessura a largura, aliás, da placa, da trilha, aliás. Então, deixa eu só mudar o grid, tá em milímetros, tem que colocar em milímetros. Tá certo? Então, basta fazer as ligações. Aqui, normalmente eu uso 0.6 para fazer as minhas placas. Então, aqui a gente vai interligando. Aqui, no caso, vocês podem ver aqui, ele foi de um lado para o outro. Isso já dificulta, né? Porque senão eu vou ter que fazer um giro aqui nas trilhas, porque as trilhas elas não podem atravessar uma por cima da outra. Tá certo? Não nesse caso. Então, o que eu faço? Eu posso girar o meu componente e fazer as ligações. Sempre clicando uma ponta a outra e prontinho. Aqui, se vocês virem aqui, vocês também podem trabalhar fazendo as conexões de uma por uma, tá? Assim, tem muita coisa que a gente pode fazer usando o Eagle, né? Muitos truques, na verdade. Claro que se a gente tivesse mais tempo, por exemplo, para fazer isso, daria para trabalhar bem legal. Então, o que a gente tem aqui é fazendo essas conexões. O tamanho da minha placa vai estar isso aqui tudo, mas claro, isso aqui eu posso ir ajustando também com a ferramenta Move, né? Movendo aqui bem certinho para ficar do tamanho da placa que eu quero. Então eu posso dar um zoom aqui para centralizar tudo, aqui é o zoom to fit, aí ele abre a nossa janela, tá certo? Aqui foi uma placa bem simples que a gente foi montada, tá bom? Assim, dá para explicar muita coisa? Dá, mas isso daí agora não tem como, tá bom? Mas assim, as ferramentas que a gente tem no esquema elétrico, também nós temos na BRD, tá? Claro que algumas a mais. Por exemplo, a de trilha, aqui você pode trabalhar bem usando a camada bottom, né? Se você for utilizar produtos componentes SMD, então você pode colocar placas tanto em cima da placa quanto na parte de baixo, né? Então aí se você fazer uma placa dupla face. Já aqui nesse caso, a visão de cima da placa que você está tendo. Então essas trilhas, se você está olhando de azul, elas estão por debaixo da placa, né? Então se você fez um desenho de uma placa, um layout, eu não gostei. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir movendo da forma que eu quiser. E se for uma placa muito grande, o que eu posso fazer, assim, para tomar mais tempo? O Eagle ele tem uma opção de auto-router, né? Então, você seleciona algumas configurações e essas trilhas são organizadas para você de forma automática. Mas, assim, ele faz da melhor forma possível, mas nem sempre elas ficam bem organizadas, certo? Assim, pessoal, como eu já não tenho tanto tempo, então aqui eu deixei só algumas dicas do que a gente podia fazer com essa ferramenta, tá? A ferramenta Eagle é uma ferramenta muito poderosa, tanto para quem trabalha de forma como robista, também para quem trabalha de forma profissional, pode ser utilizada também, tá bom? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre a ferramenta era isso, tá bom? Então, eu vou deixar esse tempinho aqui, que eu acho que eu até extrapolei já do meu tempo. Opa! Não, infelizmente deu uma extrapolada, a gente já meio que finalizou, mas eu vou deixar um tempinho ainda para você mostrar alguma rede social sua,
para se o pessoal quiser tirar dúvida. Então, se quiser compartilhar isso, as redes sociais. Ah, sim. O e-mail. Bom, vocês podem, assim, eu não tenho um e-mail, assim, eu só tenho o meu e-mail pessoal, mas se vocês quiserem seguir na rede social, você pode, eu posso até deixar aqui nas mensagens aqui no YouTube, para quem estiver seguindo no YouTube, né? Então, eu uso mais o Instagram, então quem quiser usar, mandar mensagem por lá, pode mandar mensagem, então, ou seguir a página do FabLab Manaus, né, que lá também pode conseguir falar comigo, ou da página Maker Manaus também, que é o grupo que eu faço parte daqui, é mais fácil também, então, não só comigo, mas como a equipe toda, tá certo? Se alguém tiver uma pergunta, aí pode ficar à vontade para perguntar. Não, é que já fechou o limite mesmo, então, muito obrigado, Luiz, ou Vicente. Muito obrigado pela sua palestra, pela sua disponibilidade de estar trazendo esse conteúdo aqui para a Campus Party. A Campus Party agradece pela sua participação. Quer deixar um recadinho final para o pessoal ou alguma coisa? Agradecer? Fica à vontade. Depois aí... Pessoal, lembrando que depois do intervalo voltamos com o Luiz Mota, que vai falar sobre o Bug Hackerspace, beleza? Já rapidão, já voltamos. Pois, Vicente, deu um recadinho final. Então, pessoal, para quem está me assistindo aí, eu queria agradecer a paciência que vocês tiveram comigo. Tá? Se Deus quiser, ano que vem vai ter CP Amazônia aqui, todo mundo ao vivo. Tá? E aí a gente pode trabalhar mais ainda, fazer um workshop bem legal. Isso aí? Beleza, gente? Valeu!